Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos passar para a ministração da palavra, visto que hoje nós temos ainda o momento da Santa Ceia, o momento da ordenação do novo ministro, do novo pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, o livro de Atos. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 17. Atos 17. Eu vou fazer a leitura e os irmãos podem acompanhar assentados como estão, mas com toda a reverência ao Senhor da glória. Eu vou ler a partir do versículo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia ele: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, chamando-os, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos eles procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Somente até aí, irmãos, feche os teus olhos. Vamos orar mais uma vez. Peça a Deus que a palavra do Senhor fale ao seu coração, que a palavra do Senhor edifique a sua vida nessa noite, desafie o seu coração. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra e a palavra do Senhor é poder. A palavra do Senhor, ó Deus, ela penetra no mais profundo do nosso ser, promove transformação, promove vida, mudança. E nós queremos isso nessa noite, Pai. Nós queremos que o Espírito Santo do Senhor trabalhe em nós para que possamos sair daqui mais uma vez edificados, sair daqui mais uma vez transformados pelo mover, pelo agir do Senhor. Abençoe cada um que aqui está, ó Deus, e que os corações que se encontram aqui nessa noite sejam terra boa, onde a palavra do Senhor vai cair, vai germinar e vai gerar frutos, ó Pai. E que ao sairmos daqui, saiamos, ó Deus, ainda mais cheios, ó Pai, do mover do Senhor, para testemunhar da Tua palavra, com alegria, com coragem, com intrepidez, onde quer que nós estivermos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmãos, hoje é um culto especial, um culto de ordenação. Estou aqui em nome do presbitério e é sempre um desafio, num momento como esse, apresentar uma mensagem para a igreja, porque eu gostaria nessa noite de apresentar uma mensagem para o Daniel, que daqui a pouco vai estar assumindo um campo, vai estar trabalhando como pastor, mas eu fico ao mesmo tempo responsável por apresentar uma mensagem para a igreja. E eu orei ao Senhor, pedi a Deus que pudesse colocar no meu coração uma palavra que pudesse ser edificante de uma forma geral
E esse texto, irmãos, veio ao meu coração como um texto importante para ser falado nessa noite e para ser falado no dia de hoje. E a minha oração é que você seja abençoado e alimentado pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Há um tempo atrás alguns dias atrás eu li uma reportagem dizendo a respeito de uma moça que, quando era jovem, ela sofreu um acidente, ela bateu a cabeça e ela entrou em coma. E há poucos dias atrás eu vi a reportagem falando que essa moça, ela acordou do coma depois de 30 anos. Não sei se alguém viu essa notícia aí. A moça que estava de coma lá há 30 anos, acordou do coma. E ela acordou, ela ficou esse período todo ligada a aparelhos, porque a família tinha um certo poder aquisitivo. Ela ficou ligada a aparelhos, ela ficou se alimentando através de sondas conectadas ali nas veias dela. E ela, durante 30 anos, irmãos e irmãs, naquela cama, sendo cuidada ali por uma cuidadora, uma enfermeira. E ela foi passando esse tempo, 30 anos. A moça lá acordou, e acordou lúcida, dizia a reportagem. Acordou conversando, perguntando pela mãe, perguntando pelo pai, perguntando pelas irmãs, pelos irmãos. E quando eu li essa notícia, eu fiquei pensando no choque que essa moça está enfrentando, porque os médicos disseram que daí mais um tempo, cuidando, um pouquinho mais de cuidado, ela poderia sair do hospital e ela poderia ir para casa. Porque o problema dela não tinha sido um problema físico, ela bateu a cabeça, desconectou alguma coisa e depois de um tempo conectou e ela voltou. Mas, irmãos, eu fiquei pensando, essa mulher, ela passou 30 anos em coma, sem que a mente dela recebesse informação de todo esse tempo em que ela estava ali dormindo. E eu fico imaginando, pastor Wilker, o choque dessa moça quando ela começar a descobrir o mundo que ela está vivendo, depois de 30 anos, sem receber informações na mente de toda a transformação que aconteceu. Obrigado, irmão. De toda a transformação do mundo. Eu imagino o choque para ela, porque há 30 anos atrás, irmãos, os conceitos eram conceitos, em grande parte, diferentes dos conceitos que nós temos hoje. As ideias, os pensamentos, as ideias morais, as ideias éticas eram diferentes há 30 anos atrás. E essa moça acorda agora, e eu imagino o choque que ela vai viver olhando para o mundo do nosso tempo. E o mundo do nosso tempo, irmãos, até para nós que não ficamos em coma, alguém aqui ficou em coma 30 anos? Até para nós que não ficamos em coma, é um tempo e um mundo que choca, que nos desafia, que nos confronta nas ideias que nós temos, daquilo que é correto, daquilo que é direito, daquilo que é moral, porque o mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo que tem perdido, a cada dia que passa, mais essa ligação com aquilo que é justo, com aquilo que é correto, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é puro. Os conceitos estão se perdendo. Tem um filósofo polonês, Bauman, que ele disse recentemente, ele escreveu há pouco tempo atrás, que nós estamos vivendo uma era chamada a era líquida. Uma era em que tudo se derrete, se escorre pelas mãos. Aquilo que era verdade ontem se perdeu, derreteu e hoje já não é verdade mais. E é assim que a sociedade tem vivido, é assim que o mundo tem existido. Os conceitos têm mudado. E querem nos empurrar mudança de alguns conceitos que para nós são conceitos que não deveriam mudar. E eu vou citar só um aqui, a ideia de família. Querem mudar a ideia de família que nós recebemos ao longo da nossa vida. E agora querem nos empurrar uma ideia de que família não, família é outra coisa. Não é só pai, mãe e filhos, não. Pode ter pai, mãe, pode ter. E querem que nós
recebamos isso como algo sendo enfiado na nossa goela. Irmãos, é esse o mundo que nós enfrentamos hoje. A Bíblia chama o mundo e a sociedade lá da época de Paulo de mundo tenebroso. E não mudou muita coisa. Este mundo que nós estamos vivendo é um mundo tenebroso. E nós estamos inseridos nesse contexto, nós estamos inseridos nesta realidade como igreja do Senhor. Como um povo que milita e que trabalha dia a dia para a manutenção daquelas verdades que nos foram apresentadas através da palavra de Deus. Uns mais cedo, outros mais tarde. Alguns que cresceram na igreja recebendo a palavra, outros que se converteram depois e receberam o ensino da palavra. E a igreja do Senhor, ela tem um papel e a responsabilidade de preservar, de trabalhar, de militar para que essas verdades sejam preservadas. E nós precisamos, irmãos, enfrentar o mundo do nosso tempo, esse mundo tenebroso, esse mundo louco que nós estamos vivendo. Esse mundo de conflitos dos mais diversos, conflitos ideológicos, conflitos de pensamentos pós-modernos. Nós, como Igreja de Jesus, somos desafiados a enfrentar esse tempo, testemunhando o Evangelho, testemunhando da palavra. E eu olho para a palavra de Deus e eu fico pensando, e essa é uma ideia que eu quero retirar aqui desse texto e apresento para os irmãos nessa noite. Qual deve ser a característica de um cristianismo que nós devemos viver? Qual deve ser o cristianismo que nós devemos aplicar na nossa vida? E quando eu falo isso, eu desafio você a olhar para dentro da Bíblia, a olhar para a palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que nós vamos tirar de fato quais são características que nós devemos aplicar na nossa vida. E que nós devemos viver no meio desse mundo. Mas é olhar para a Bíblia, irmãos. É olhar para a Bíblia. Porque nós temos visto ainda mais hoje que tem rede social, que tem muita gente por aí falando em nome de Deus, mas que não tem fundamento bíblico. Estão falando coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a palavra. E para nos entristecer, pessoas aí que até pouco tempo nós considerávamos pessoas boas, cristãos bons, genuínos. Os irmãos aqui devem ter acompanhado o nosso querido Kleber Lucas, que criticou o hino Alvo Mais Que a Neve, recentemente. E a gente fica surpreso e a gente fica meio perplexo com essas situações. Por isso o desafio, irmãos, é que nós nos voltemos para a palavra de Deus, que é a fonte da verdade que nós devemos nos alimentar, e é a palavra que vai nos ensinar quais as características de um cristianismo que deve ser vivido por cada um de nós. E eu olhando para esse texto, eu consigo aprender algumas coisas que eu quero compartilhar aqui com os irmãos sobre o tema, o ministério de Cristo na vida da igreja. O ministério do cristão na vida da igreja. Cada um de nós tem um ministério. O Daniel hoje vai estar aqui publicamente assumindo que ele quer ser um pastor, um pregador da palavra de Deus, quer anunciar o evangelho de Jesus, mas cada um de nós aqui tem um ministério. Alguém já disse que ninguém foi chamado para assistir o que acontece na igreja. Todo mundo foi chamado para participar da igreja. Cada um de nós tem um ministério, e esse ministério tem algumas características que eu consigo visualizar aqui dentro desse texto. Se você olhar para o texto que nós lemos, nós vamos poder acompanhar aqui na porção da palavra que eu li, uma parte do ministério de Paulo. Paulo estava ali passando por algumas cidades, e eles chegaram a Tessalônica, como diz o texto. E eles chegaram a Tessalônica e Paulo foi lá na sinagoga conversar e desenvolver o seu ministério e falar a respeito de Jesus e pregar a respeito de Jesus. E na sequência ali daquele trabalho que Paulo estava desenvolvendo, alguns da cidade ficaram nervosos, não gostaram daquilo que foi anunciado, então arrumaram uma turma, é que diz o texto aqui, arrumaram homens maus e foram para buscar e prender e agredir e levar a julgamento
aqueles homens. Mas a Bíblia diz que Paulo conseguiu, juntamente com seu companheiro Silas, ele conseguiu se esvair daquela perseguição, mas os homens não satisfeitos levaram a Jason, que alguns chamam de Jasson, mas eu chamo de Jason, levaram a Jason, que era quem tinha recebido Paulo, que era um homem que tinha abraçado o Evangelho, estava ali recebendo Paulo, para que Paulo anunciasse a palavra de Jesus, e levam então Jason para que fosse julgado, e toda a multidão nervosa, e toda a multidão raivosa, leva para as autoridades, e ali tem acusações, ali provavelmente tem ameaças, tem promessa de agressão, eu vou te matar, você está trazendo aqui uma mensagem diferente, falando que desse Jesus é rei, mas rei é César, e ali, irmãos, eu acredito que Jason deve ter passado por uma situação de conflito, de preocupação, de medo, e talvez até de temor da própria morte, naquele momento ali. Mas ele enfrenta e ele desafia, e é nesse texto que eu consigo aprender aqui algumas características do ministério cristão, que nós precisamos aplicar na nossa vida. Eu quero convidar você a olhar para esse texto, olhar para esta passagem. O texto, irmãos, nos diz algo precioso. O texto aqui, no versículo de número 6, vai nos ensinar algo precioso. Primeiro ponto, características do ministério cristão que devemos adotar na nossa vida. Os cristãos são pessoas que andam na contramão do mundo. Guarde isso no seu coração. Cristãos são pessoas que andam na contramão do mundo. O versículo 6, irmãos, diz assim: porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Irmãos, é isso que a palavra de Deus, esses que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Eles estavam falando dos cristãos, e o texto diz assim: esses que têm transtornado o mundo. A ideia dessa palavra transtornar aqui, se você for procurar no original, é esses que têm colocado o mundo de cabeça para baixo, é esses que têm feito uma mudança, esses que têm modificado a condição natural que nós vivemos, esses que têm apresentado uma outra mensagem. Essa é a ideia básica aqui da palavra transtornado o mundo. São pessoas que andam, irmãos, numa direção contrária à direção do mundo. É a primeira característica que eu consigo visualizar lendo esse texto. E o testemunho aqui foi dado por homens ímpios. Foram aqueles que prenderam a Jason e alguns outros irmãos que falaram: estes que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Eles estavam falando dos cristãos, já tinham ouvido falar dos cristãos. Esses que têm modificado a realidade, esses que têm trazido uma mensagem diferente, esses que têm trazido aí uma proposta diferente do que é apresentado normalmente, chegaram aqui em Tessalônica. Irmãos, assim devemos ser nós, pessoas que andam na contramão daquilo que o mundo apresenta para a nossa vida. Nós precisamos ser assim. Ainda que a sociedade, que o mundo do nosso tempo nos apresente uma mensagem, uma linha de conduta, o nosso papel deve ser seguir aquilo que Jesus Cristo apresenta para a nossa vida, aquilo que a palavra apresenta para a nossa vida, a ponto dos ímpios olharem para a vida dos cristãos e falaram: este povo é diferente, porque esse povo tem comportamento diferente, esse povo tem atitude diferente, esse povo tem pensamento diferente. Aqueles homens falaram: esses que têm transtornado o mundo. Irmãos, a mensagem que estava sendo esparramada naquele tempo e que já tinha chegado ali em Tessalônica antes de Paulo, já era uma mensagem que as pessoas percebiam que era uma mensagem diferente do que era pregado naquela época. E assim também, irmãos, devemos ser nós. Devemos ser pessoas que andam numa direção contrária a tudo aquilo de ruim que essa sociedade do nosso tempo apresenta, caminha e propõe para cada um de nós. O cristão, aquele que diz que é de Jesus, que ama o Senhor Jesus, que quer servir o Senhor Jesus, ele tem que andar na contramão do mundo, a ponto das pessoas dizerem: olha, eles estão transtornando,
estão transtornando a nossa sociedade com uma mensagem diferente. Eles estão modificando a realidade com uma mensagem diferente, uma proposta diferente daquilo que o mundo apresenta. E a proposta que nós temos para apresentar é o Evangelho do Senhor Jesus. E nós vamos falar disso daqui a pouco. Em segundo lugar, irmãos, eu consigo olhar aqui para o texto e ver que os cristãos são pessoas que influenciam a sociedade. Presta atenção. Cristãos são pessoas que influenciam a sociedade. O versículo de número 4, olha aí para a sua Bíblia, diz assim: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gentios piedosos e muitas distintas mulheres. Irmãos, quando a gente vai ler os comentários da palavra de Deus, e eu li um comentário sobre essa passagem, dizendo que essas distintas mulheres que o texto apresenta aqui, eram mulheres da alta sociedade ali de Tessalônica. Eram mulheres de classe média alta, vamos dizer assim, ali daquela sociedade. A Bíblia diz que o trabalho que aqueles irmãos fizeram ali em Tessalônica, conseguiram envolver gregos piedosos e mulheres distintas. Dois grupos de pessoas aqui. Envolveram pessoas da alta sociedade e envolveram os gregos, que era uma representação da sabedoria, do conhecimento, do pensamento daquela época. A Bíblia não coloca nada à toa, nem nada por acaso. É para nós aprendermos e sermos edificados. A Bíblia fala que gregos piedosos se envolveram com a mensagem que Paulo estava apresentando, e também mulheres distintas. Irmãos, esse gregos piedosos, a Grécia naquele tempo, era um tempo em que as pessoas consideravam de onde vinha o conhecimento. Era o povo que estudava, não é, irmão? O irmão aqui, que domina lá o grego, professor de faculdade teológica, pode depois aí dar uma aula para os irmãos, marcar com ele aí semana que vem. A Grécia era de onde vinha o pensamento, de onde vinha o conhecimento, de onde vinha a sabedoria, onde estavam os pensadores, os filósofos, os sociólogos. E Paulo prega e esses homens são influenciados pela mensagem de Paulo. Mulheres da alta sociedade, irmãos, como característica da vida dos cristãos, nós temos de ser pessoas que influenciam a sociedade do nosso tempo e não pessoas que são influenciadas pela sociedade. Jesus disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas às vezes nós estamos na igreja segurando a porta da igreja para o inferno entrar. Totalmente diferente daquilo que Jesus falou. Nós estamos ali segurando a porta para o inferno entrar, mas Jesus falou assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Veja como que está invertida a situação. Povo de Deus, cristãos são pessoas que influenciam a sociedade. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu era pastor na igreja presbiteriana Guanabara, aqui em Betim. E os jovens da igreja, um dia, mandaram uma carta para o pastor. Tá brava lá, Ica. Tá nervosinha. Chegaram para mim e falaram: pastor, nós queremos fazer um culto. Vamos convidar jovem aqui da região, vamos chamar um monte de pessoas aqui do bairro, crente, não crente. Lá no Guanabara, quem conhece lá, do lado ali da igreja, tinha um lote vago. Nós vamos montar um palco aqui, vamos iluminar e vamos trazer uns conjuntos aqui para cantar, para tocar, e vamos convidar o bairro, vamos fazer um trabalho evangelístico aqui. Pediram permissão para o conselho liberou, lote vago do lado, que era um lote da igreja, era emendado assim com a igreja, pararam um caminhão, colocaram caixa de som, iluminação, convidaram um monte de gente do bairro, bandas que vieram de algumas igrejas, e aí começou lá o trabalho, começou o culto, as bandas começaram a tocar, e de repente, uma das bandas que entrou era uma banda que tocava heavy metal. E aí começou a tocar lá uma guitarra distorcida. A gente não sabia que ia ser assim.
começou a tocar uma guitarra distorcida, e quando a gente olhou e percebeu, estava a mocidade toda, os jovens da igreja, visitantes, todo mundo batendo cabeça lá no lote vago. Batendo cabeça e pulando e dançando, e subiu uma poeira. As irmãs da Sá foram embora, os irmãos do conselho começaram a tossir, a espirrar, e subiu uma poeira, e os meninos batendo cabeça e tocando, e os presbíteros encostaram em mim, e eu falei: irmãos, deixa, calma, deixa os irmãos, amanhã eu converso, amanhã a gente conversa. Tocaram lá o heavy metal, lá, bateram cabeça e acabou. Foi todo mundo embora. Isso era no sábado. No domingo de manhã, depois da escola dominical, eu falei: a liderança da mocidade, os jovens, fica aqui que eu quero conversar. E eles ficaram lá. E eu falei: irmãos, os irmãos fizeram um trabalho ontem, eu vi. Eu quero incentivá-los a continuar trabalhando para a igreja, mas preste atenção numa coisa. O que aconteceu ontem foi pessoas da igreja recebendo uma influência de algo que não está ligado à igreja. O heavy metal, esse estilo de música que o pessoal tocou ontem, é um estilo que não é próprio da igreja. Sabe o que é isso? É os jovens da igreja permitindo uma influência de fora. Aquela pulação que vocês arrumaram lá, aquela poeira que vocês levantaram, isso é você ser influenciado por algo que é lá de fora. Irmãos, o crente é uma pessoa que influencia, é uma pessoa que tem uma palavra para modificar realidades, para modificar a vida, para tocar no coração das outras pessoas. O texto aqui está dizendo que aqueles homens ali trabalhando em Tessalônica, Paulo e Silas, eles trabalharam, e homens gregos distintos, que representa aqui o entendimento, o conhecimento, o intelecto, talvez pessoas de alta formação no conhecimento, se aproximaram de Jesus, por causa da mensagem que aqueles homens pregaram. Mulheres distintas da alta sociedade de Tessalônica. Quantas vezes, irmãos, nós vivemos a nossa vida sem influenciar ninguém, na faculdade, na escola, no trabalho. Talvez uma irmã que trabalhe, ou um irmão que trabalhe para uma pessoa e fica às vezes acanhado, com vergonha de falar de Jesus com o patrão, com a patroa, de dar testemunho a respeito de Cristo, porque o patrão tem um nível social maior. Irmãos, o cristão é aquele que influencia a sociedade, influencia o lugar onde ele está, ele faz diferença. Nós devemos ser assim, irmãos, influenciar a sociedade do nosso tempo e não sermos influenciados por aquilo que a sociedade apresenta. Onde quer que nós estejamos, aqui, Sabará, na Bahia, Ribeirópolis, em qualquer lugar, mas sermos influenciadores pela palavra do Senhor Jesus. Terceiro lugar, irmãos, terceiro lugar, os cristãos são aqueles que enfrentam as adversidades com coragem e ousadia. Cristãos são aqueles que enfrentam as adversidades com coragem e ousadia. O texto aqui vai dizer para nós, no versículo de número 5, que Jason foi levado perante as autoridades, foi levado preso. Alguém aqui já foi preso? Pode falar, nós não vamos denunciar você não. Alguém aqui já foi preso? Eu nunca fui, graças a Deus. Já foi preso alguém aqui atrás? Não, ninguém. Eu nunca fui, mas eu já fui na delegacia, por causa do meu ofício profissional. Para aqueles que não sabem, eu vou falar mais uma vez, que eu sou advogado, então eu atuo aí nos tribunais do nosso país. Eu já fui na delegacia, eu já fui em tribunal de júri, já vi pessoas sendo condenadas, já vi pessoas sendo presas, algemadas. Irmãos, pode ser quem for, o sujeito mais valentão do mundo, que na hora que a polícia coloca uma algema, prende, amarra, 2 policiais pega cada um num braço, leva e senta na frente do juiz, que é aquele quem dá a sentença, que, como diz o outro, é aquele que tem a caneta, que é quem vai dar a sentença. Irmão, não tem um que fica todo valentão, murcha. Na hora o sujeito já dá aquela murchadinha. Muita gente já chega chorando,
Muitos já chegam lamentando, confessando, entregando, porque sabe que está diante de uma autoridade que pode te prender, ou que pode até fazer alguma outra coisa. É algo que choca, é algo que abala de fato e de verdade. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e eu estou aqui trazendo essa mensagem simples aqui, para podermos caminhar dentro do culto, mas a palavra de Deus, ela vai ter vários textos e contextos que vão nos apresentar um povo na igreja primitiva que vivia um cristianismo cheio de coragem, de intrepidez, por onde eles andavam. A Bíblia vai dizer e falar a respeito de homens e mulheres que foram mortos pelas autoridades do Império Romano, julgados nas arenas dos leões, dos gladiadores, cerrados ao meio, queimados vivos. Mas a Bíblia vai nos dizer também a respeito de homens e mulheres que enfrentaram com coragem tudo aquilo que era imposto para que eles abandonassem a fé que eles tinham. Aqui levaram Jason, no texto que nós estamos lendo, levaram Jason para a prisão, levaram Jason perante as autoridades, porque ele havia hospedado a Paulo e ele foi acusado, assim como alguns outros irmãos, eles foram acusados, porque eles estavam ali trabalhando em prol de Paulo, que anunciava o Evangelho de Jesus. Irmãos, aqueles que abraçam o Evangelho, tem que ser um povo de coragem, tem que ser um povo que não tem vergonha de anunciar o Evangelho, tem que ser um povo que não se dobra diante do desafio, das acusações que tentam abalar a fé. Nós temos assistido atualmente, pastor Wilker, muito crente com medo do anúncio das coisas que vêm por aí na frente. Estou falando que vem uns negócios aí. Os homossexuais vão assumir tudo e vai matar os crentes tudo. Os comunistas vão matar todo mundo, vai prender, vai fechar a igreja. Vai acontecer um monte de coisa, os muçulmanos estão chegando, vai tomar conta. Tem muita gente preocupada com o que está vindo, ou com o que virá. Mas, irmãos, nós temos que ser um povo de coragem. Eu não sei o que vai vir, eu não sei nem daqui quanto tempo. Mas seja o que vier, a minha posição tem de ser de não abrir mão do Evangelho de Jesus. Não abrir mão da palavra de Jesus. Enfrentar com coragem. Enfrentar com ousadia, com intrepidez. Venha o que vier, eu vou ser fiel ao Senhor. Aconteça o que acontecer, não sei o que vai acontecer, eu quero permanecer fiel ao Senhor da glória. Eu quero estar de joelho entre os santos, na mais humilde e vera adoração. É o que diz um hino do nosso cenário. Eu quero estar de joelho entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Seja o que for, venha o que vier, eu não abro mão de andar com Jesus. A nossa postura tem que ser assim, irmãos, de um povo de coragem, mesmo levado diante das autoridades, mesmo diante dos desafios que se apresentam. Eu conheci há um tempo atrás uma moça, uma irmã missionária da Jocum, que se apresentou como missionária e ela foi trabalhar, fazer um treinamento. Ela estava preparando para ser missionária na China. Não foi porque antes de viajar, ela se descobriu com um câncer. Ela está terminal, mora aqui perto de nós, está terminal, mas ela iria para a China para ser missionária, e o treinamento dela, como a China ainda é um país fechado, ela precisava de um treinamento que fosse um treinamento bem forte e bem pesado. A Jocum colocou para que ela fizesse um estágio de missionária numa base da Jocum, lá na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. E o papel dela era subir a favela no Rio de Janeiro, subir e descer, evangelizando as pessoas na rua. E ela já contou para nós que várias vezes ela estava na rua, junto com os irmãos da Jocum, entregando um folheto, evangelizando, e começava uma troca de tiro entre traficantes, e todo mundo tinha que deitar no chão, nos becos, gente corria, e traficante passando com fuzil armado, e tiro, e a polícia dando tiro, e as pessoas tinham que deitar na rua. E ela conta pra gente que várias vezes
estava conversando com alguém, evangelizando, e começava uma troca de tiro, e todo mundo deitava no chão, e ela deitada no chão, e falando de Jesus para a pessoa, entregando um folheto. Aproveite essa oportunidade, quem sabe agora você não toma um tiro aí, sua vida acaba, e para onde você vai? Você vai para o inferno, você não quer ir para o céu, e todo mundo ali deitado, e tiro por cima, e a pessoa falando de Jesus, com coragem, com intrepidez. Vamos ser sinceros, né, irmão? Se fizer um convite para a gente, falar, vem ser pastor na favela da Rocinha, você fala, eu vou ficar no Novo Riacho mesmo, né? Eu vou ficar aqui no Novo Riacho, eu vou ficar no Lindéia, eu vou ficar aqui no bairro Amazonas. Não, irmão, vamos ser sinceros, não é? Mas lá na Rocinha, naquelas favelas do Rio de Janeiro, tem irmãos nossos subindo naquelas favelas para falar de Jesus, com coragem, com intrepidez, com força. Irmãos, é assim que a gente tem que ser. Ontem o Daniel estava falando comigo que vários colegas dele de sala de seminário, de formatura, aceitaram um convite para trabalhar em igrejas distantes. E nós sabemos que tem campo precisando de pastores, no Acre, em Rondônia, no Mato Grosso, na Amazônia, no Nordeste brasileiro, no sertão nordestino. Igrejas precisando de pessoas que se dispõem para chegar lá para falar de Jesus. E nós temos muitas pessoas que têm dificuldade de aceitar um desafio de ir e de estar lá pregando. Mas nós aprendemos aqui com o texto, irmãos, olhando para Jason, que foi preso aqui porque estava trabalhando em favor do Evangelho. Que característica do ministério cristão que nós precisamos ter, a lembrança que nós precisamos ter é que cristãos são pessoas que enfrentam as adversidades por causa do Evangelho de Jesus. Eu conheço pessoas que já foram demitidas porque falaram que eram evangélicas. E se ela risse de uma piada que foi contada pelo chefe ateu, talvez ela tivesse um emprego garantido. Mas ela confrontou, falar, eu sou de Jesus, então você está demitido. Eu estou demitido, mas eu sou de Jesus. Nós encontramos pessoas assim por aí, mas muito mais do que encontrar pessoas assim, nós precisamos ser assim. Um irmão nosso, que hoje também é pastor, e que ele estava aqui conosco durante essa semana, o pastor Edson, numa determinada ocasião da vida dele, desempregado, antes de ir para o seminário, desempregado, e não sei quem sabe aqui que o Edson é cabeleireiro, né? Ele cortava cabelo, ele era barbeiro, que a gente chamava antigamente, ele cortava cabelo, e ele estava desempregado, precisando de dinheiro, precisando de cuidar, ajudar da família, cuidar da própria vida, ficou desempregado, mas alguém falou com ele, Edson, em determinado lugar, tem uma vaga de emprego lá para você, e ele foi lá, e ele chegou lá naquele lugar, ele viu ali como é que era o ambiente, ele falou, não vou ficar aqui nesse ambiente, porque não é um ambiente que me cabe. E ele abriu mão de um emprego, de um trabalho, no momento que ele estava passando por uma necessidade, porque naquele momento, naquele tempo, ele entendeu que não era conveniente. Isso precisa amadurecer na nossa vida, precisa acontecer na nossa vida, e enfrentarmos adversidades no trabalho, na escola, na rua, em qualquer lugar. Mas eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Quarto e último ponto aqui, irmãos. O texto diz para nós, versículo de número 3. Expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia, é o Cristo Jesus que eu vos tenho anunciado. A quarta e última característica aqui desse texto. Os cristãos são pessoas que pregam exclusivamente o Evangelho de Jesus. E aqui nós chegamos num ponto crucial. Tem muita mensagem sendo pregada por aí que não tem nada a ver com a mensagem de Jesus. Tem muita coisa sendo anunciada por aí que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Paulo está aqui nos ensinando. Este que eu vos prego é o Cristo que padeceu. Esse Jesus é o Cristo. O cristão, ele prega exclusivamente o Evangelho de Jesus. Ele não ajunta nada que seja de autoajuda, que seja de uma filosofia barata, que seja uma psicologia reversa, um efeito para fazer a pessoa ficar no momento ali psicologicamente emocionada e envolvida. Não, o cristão, ele prega o Evangelho de Jesus. A mensagem do arrependimento,
da confissão de pecado, do quebrantamento. Era isso que Paulo estava pregando em Tessalônica. Era isso que Paulo estava anunciando em Tessalônica. O Evangelho de Jesus. Assim deve ser a igreja. Assim deve ser a nossa vida. O anúncio que nós devemos fazer é um anúncio do Evangelho que transforma, do Evangelho que modifica realidades, que tira o homem das trevas e aponta o caminho para que o homem chegue até a luz. Esse é o Evangelho que nós precisamos anunciar, irmãos. O púlpito das nossas igrejas tem que ser um púlpito para a transmissão exclusivamente da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Tem muito púlpito por aí, irmãos, anunciando muita coisa que não tem nada a ver com Jesus. Mas nós não podemos ser assim. A igreja presbiteriana, no Novo Riacho, não pode ser assim. O pastor Wilker, pastor dessa igreja, não pode ser assim. Daniel, que está ainda agora a assumir um campo, não pode ser assim. Anunciar palavras qualquer, aleatórias, que vêm na cabeça, não. O anúncio que sai da nossa boca tem que ser o anúncio do Evangelho do Senhor Jesus. Era isso que Paulo estava anunciando. Era isso que Paulo tinha, por isso que Paulo tinha coragem de morrer, tinha coragem de ser preso, por anunciar o Evangelho de Cristo. E isso não é uma responsabilidade exclusiva minha, não é uma responsabilidade exclusiva do Wilker, não é uma responsabilidade exclusiva do Daniel, é uma responsabilidade da igreja, é uma responsabilidade nossa. Onde quer que você ande, por onde quer que você passe, anunciar o Evangelho de Jesus. E eu quero caminhar aqui para a conclusão, irmãos. Quero caminhar aqui para a conclusão, lembrando, eu gosto da história de Davi, não daquele Davi, do Davi rei, antes dele ser rei. A Bíblia diz que Golias, todos os dias, desafiava o povo de Israel. Todo dia, diz a palavra de Deus, desafiava o povo de Israel. E falava assim: dá-me um homem para me enfrentar, porque o seu Deus é fraco. Eu vou contemporizar aqui, tá? Trazer para o nosso tempo. Seu Deus é fraco, seu Deus não é nada. Dá-me um homem. E a Bíblia diz que todo dia o exército de Israel marchava, se posicionava. E Golias enfrentava. Dá-me um homem para me desafiar. E o exército de Israel corria, ia embora. Até o dia que chegou Davi. E Davi ouviu e falou: quem é esse incircunciso que se põe contra o povo de Deus, que se põe contra Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso? Quem é esse? E Golias bradando e gritando: dá-me um homem para me desafiar. Davi então se posiciona, e todo mundo conhece a história. Ele se posiciona, ele não aceita aquilo, ele não aceita aqueles impropérios, e ele se posiciona, se apresenta para desafiar Golias. E ele fala assim: Golias, tu vens contra mim com espadas e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele vai em nome do Senhor, com coragem, com força, e enfrenta Golias, e a história todo mundo conhece. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitas vezes a igreja tem retrocedido diante das adversidades, das dificuldades, da luta. Os crentes parecem que têm minguado, murchado, diante dos desafios que se colocam na frente da igreja. Tem se permitido influenciar em vários aspectos. Pessoas têm negligenciado o compromisso feito na igreja, perante os irmãos, perante o Senhor. Mas nós precisamos, irmãos, ser diferentes. Nós precisamos ser como Davi, nós precisamos ser como Paulo, nós precisamos ser como Jason, que enfrenta as adversidades em prol do nome do Senhor, da palavra do Senhor, do Evangelho de Jesus. Nós precisamos nos posicionar de fato como cristãos, irmãos. Muito mais do que abrir a nossa boca para falar: eu sou de Jesus. Não, nós precisamos viver isso com coragem, onde quer que nós formos. Porque tem muitos Golias por aí gritando: dá-me um homem. E às vezes a igreja tem se encolhido diante do desafio
de enfrentar em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, que a nossa realidade seja de uma realidade viva, forte, de uma igreja corajosa, cheia de intrepidez, que enfrenta por causa do nome de Jesus, para pregar o Evangelho de Jesus, para participar da igreja com ousadia, com testemunho, para que as pessoas olhem para a nossa vida e falem: aquele povo é diferente, aquele povo é diferente, aquele povo não tem medo das adversidades, aquele povo influencia a sociedade onde eles estão inseridos, aquele povo é um povo que faz diferença onde eles estão. Que você seja assim no seu dia a dia, que você seja assim, Daniel, por onde você andar, que as pessoas olhem e percebam o brilho de Jesus em você, em cada um que está aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém? Feche teus olhos. Nós precisamos andar na contramão do mundo, esse mundo tenebroso que nós estamos acompanhando aí. Aquela mulher ficou em coma durante 30 anos, e ela acordou, e deve ser uma surpresa para ela ver o mundo como está hoje, 30 anos depois. É o mundo que nós vivemos, e é esse mundo que nós temos que enfrentar, é esse mundo que nós temos que influenciar. São as adversidades desse tempo que nós temos que suportar e pregar exclusivamente o Evangelho de Jesus. Ore para que Deus abençoe a sua vida nessa noite com essa intrepidez e essa coragem, para que onde você colocar a planta do seu pé, ali esteja a presença de um servo do Senhor, com testemunho, com coragem, com ousadia. Vamos orar? Pastor Wilker vai orar. Deus, louvado seja o teu nome, Pai, porque em todo tempo, Deus, o Senhor esteve presente com a igreja. Ó Pai, essa resposta de Jason, ó Pai, a perseguição, esse apontamento da centralidade do Evangelho, Deus, Pai, é algo que marca a necessidade que nós temos do Senhor e ao mesmo tempo marca a intervenção do Senhor na história cristã, na história da história. O Senhor vem intercedendo e vem marcando ações do Senhor. O Pai, Jason foi usado, Paulo foi usado, os demais irmãos também foram, Deus. Pai, mas eles foram usados como consequência de uma soberania, de uma soberana ação do Senhor, mas como uma disposição do coração de tais, Deus, para serem instrumento do Senhor. Aponta essa soberania do Senhor, mas ao mesmo tempo, Pai, aponta essa responsabilidade humana que nós temos diante da soberania do Senhor. Ó Pai, abençoe-nos, Pai, como igreja. Existe, Pai, um desafio, existe, Pai, um tempo agora oportuno, Deus, para que a igreja se posicione, a igreja de fato levante, ó Pai, toda a estrutura onde a igreja está firmado, que é nessa centralidade de Cristo. Que Cristo é a base, a essência, o ponto de partida e também um ponto de chegada, o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as coisas, o amém, a testemunha fiel, Deus. Nós só podemos sair, nós só podemos fazer a diferença se o Senhor for a diferença em nós. O intelecto é uma bênção, mas isso não gera mudança de vida. Ó Pai, o conhecer é uma bênção, mas isso não transforma. O que transforma é Cristo, é a base, é a essência, é o ponto de partida como foi orado. Ó Pai, incomoda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, gera inquietação aos nossos corações, Deus, em ficar em um local de letargia espiritual, em um local de acomodação, Pai, em nome de Jesus. Por exemplo, o que culminou nessa destruição desse que se levantava e falava, me dá um homem, foi a inquietação de um outro homem. Davi, vendo essa situação, se inquietou, o coração ficou ferido, machucado, indisposto com essa circunstância. Ó Pai, não nos deixe olhar, vivenciar, viver um tempo o qual nós estamos vivendo sem o pecado, sem a destruição do mundo, sem a necessidade de Cristo ser pregado, enunciado, sem isso incomodar a gente. Hoje nós não precisamos matar alguém fisicamente, Deus.
Ó Pai, mas a nossa função hoje é outra. Ó Pai, não nos deixe ficar passivos, não nos deixe, ó Pai, ser homens fracos, vindo de um tempo fraco ou confortável. Faça-nos, ó Pai, que sejamos homens e mulheres fortes, ó Pai, gerado de um tempo difícil, ó Pai, em nome de Jesus. Nos levante como igreja do Senhor, como homens e mulheres, de fato, que se inquietem com a situação da falta de Jesus no coração das pessoas, Deus, para a glória do Teu nome, ó Pai. Use essa igreja, use os pastores, use o Daniel onde quer que ele for, use os pastores aqui representados, Deus, ao presbitério, use, ó Pai, com poder, graça, Pai, com ousadia, com temor, com centralidade na pessoa de Jesus, para a glória do Teu nome, ó Pai. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Nós vamos passar aqui, irmãos, rapidamente, para um momento muito importante na nossa igreja, um momento que faz parte da história da igreja, que é um momento de ordenação de um ministro presbiteriano. E nós queremos anunciar e informar a igreja que a igreja presbiteriana não é uma igreja sozinha, aqui no Novo Riacho, e todo mundo sabe disso, eu vou só reforçar. Mas a igreja presbiteriana é uma igreja que faz parte de uma federação de igrejas que está esparramada por todo o Brasil, a Igreja Presbiteriana do Brasil. E essa igreja tem um governo, essa igreja, ela tem uma legislação, ela tem passos que precisam ser cumpridos, e hoje nós vamos cumprir um desses passos da nossa igreja, que é a ordenação de um ministro. O Daniel se apresentou há um tempo atrás com interesse de cumprir esses passos. Ele foi para o seminário e todos os passos constitucionais, legais da nossa igreja foram cumpridos pelo Daniel, e o presbitério julgou na data de ontem o Daniel apto para ser ordenado um pastor presbiteriano, um ministro presbiteriano. Cumpriu o curso de teologia, apresentou todos os trabalhos necessários, obteve as notas necessárias, apresentou monografia, fez trabalho, os estudos de exegese. Depois o pessoal pode perguntar para o Daniel o que é exegese. Tudo o que precisava, todos os requisitos foram cumpridos pelo Daniel. E nessa noite, nós estamos aqui para cumprir um passo determinado pela Constituição da Igreja, que é a ordenação do novo ministro. Nós vamos aqui nessa noite orar pelo Daniel, impor as mãos sobre o Daniel e vamos então encaminhá-lo para a sequência da vida ministerial daqui para frente, como um pastor presbiteriano, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Antes disso, o Daniel precisa se manifestar publicamente aqui diante da igreja para que fique registrado o compromisso dele com a obra, o compromisso dele com a igreja. Então nós temos algumas perguntas para fazer para o Daniel. Eu quero convidar, Daniel, que você venha aqui à frente. Daniel, você pode se posicionar aqui? Se alguém puder tirar esse gasofilaço, por favor, na frente. Irmãos, esse é um momento, é um tempo que nós chamamos de compromisso. E ao Daniel vai ser feito algumas perguntas. Se alguém puder passar um microfone para ele, ele vai responder com uma só palavra. E o pastor Carlos Tavares, determinado aqui pelo presbitério, é quem vai fazer esse momento com o Daniel. Muito bem, Daniel. Até aqui o Senhor nos ajudou e tem te ajudado e vai continuar a te ajudar. Como já foi explicado pelo nosso pastor Sérgio, todos esses passos necessários para o envio de você. E agora, diante da igreja, diante
da igreja que te sustentou, igreja que orou por você e que com certeza vai continuar orando, você vai responder essas perguntas que são constitucional. Então eu passo nesse momento a te fazer essas perguntas. Daniel, você crê que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra infalível de fé e prática? Sim. Você recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos dessa igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Sim. Você aprova e sustenta o governo e disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Você promete sujeitar-se a seus irmãos no Senhor? Sim. Você declara que, segundo o conhecimento que tem no seu coração, procura o santo ministério movido pelo amor de Deus e pelo desejo de promover a sua glória pela pregação do Evangelho de seu Filho? Sim. Você promete manter zelosa e fielmente as verdades do Evangelho, a pureza e a paz da igreja, seja qual for a perseguição e oposição que contra você se levante por esse motivo? Sim. Você promete que, como cristão e ministro do Evangelho, será fiel e diligente no exercício de todos os seus deveres pessoais ou relativos, particulares ou públicos, e se esforçará, pela graça de Deus, para adornar a profissão do Evangelho por meio de sua conversação e andar com exemplar piedade diante do rebanho sobre o qual Deus constituiu o bispo? Sim. Está pronto para tomar sobre si o cargo dessa igreja de conformidade com a declaração que eu fez ao aceitar o seu convite? Sim. E promete que, com o auxílio de Deus, desempenhará para com ela os deveres de pastor? Sim. Amém. Que Deus abençoe. Irmãos, diante das respostas positivas que o Daniel apresentou, nós vamos para o ato de ordenação. Vou pedir ao Daniel para ajoelhar aqui, e os presbíteros virão e nós vamos impor as mãos sobre o Daniel, realizando assim a ordenação. Todos os presbíteros que estiverem presentes na igreja, mesmo os presbíteros eméritos, são convidados nesse momento para estar aqui impondo as mãos. Se você está aqui nessa noite, não está sob disciplina, você é emérito, você é titular desta igreja ou de outra igreja presbiteriana, você é convidado a estar aqui na frente nesse momento, para poder impor as suas mãos. Os pastores podem descer ali, para impor as mãos, e nós vamos fazer assim como a palavra de Deus nos fala a respeito do início da igreja primitiva, em que os servos do Senhor eram enviados sob imposição de mãos. E nós vamos cumprir esse momento, vamos cumprir essa etapa e vamos orar e vamos realizar a ordenação do nosso irmão. Quero convidar a igreja para se colocar de pé e que você esteja intercedendo pela vida do Daniel. Esse é um momento solene da igreja, um momento importante em que um servo do Senhor está se colocando, se dispondo a sair para pregar a palavra de Deus. Ore você aí no seu lugar, peça a Deus que esteja abençoando, enquanto nós aqui, pastores e presbíteros, estaremos impondo as nossas mãos sobre a vida do Daniel. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, digno, ó Pai, de toda honra, de todo louvor, de toda glória é o Senhor. Nós louvamos o Teu nome porque o Daniel entende isso. O Daniel entende que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso.
O Daniel entende que o Senhor é soberano acima de todas as coisas. Ó Deus, e diante dessa compreensão, ele se dispôs a te servir na pregação da palavra, como servo do Senhor, como pastor. Ó Deus, e nós nos alegramos que ele está assumindo esse compromisso aqui diante da tua igreja, diante do Senhor, diante dos teus anjos, ó Pai. Ele está aqui diante de cada um de nós, ó Deus, declarando que ele se dispõe a sair pelo mundo para pregar o teu evangelho e a tua palavra. E nós, ó Deus, como liderança da tua igreja, nós nesse momento abençoamos a vida do Daniel no nome de Jesus. E nós, ó Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor fortaleça, ó Deus, os braços do Daniel, que o Senhor, ó Deus, direcione, abençoe, ó Deus, as mãos do Daniel, abençoe a mente do Daniel para que ele tenha sabedoria, que o Senhor abençoe, Deus, a saúde do Daniel, que o Senhor, Deus, dê para ele essa coragem que nós lemos na palavra de Deus, a intrepidez, a ousadia. Ó Deus, que da boca dele, Deus, saia palavras abençoadas pelo Senhor para transformação de vida. Ó Deus, abençoe, Deus, as mãos do Daniel, que por onde ele andar, ó Pai, essas mãos possam ser instrumentos, ó Pai, para que abençoe outras vidas, para que pessoas conheçam o Evangelho de Jesus. Ó Deus, que o Senhor o auxilie, que o Senhor o fortaleça, que o Teu Santo Espírito esteja com ele, Pai, em nome de Jesus, por onde ele andar e por onde o Senhor o levar, ó Deus, que ele seja luz. E juntamente com ele, nós queremos orar pela família do Daniel, pela esposa, pela filha, ó Deus, que seja, ó Deus, sempre companhia, ó Pai, na participação desse evangelho. Ó Deus, nós abençoamos esses teus servos, ó Pai, com saúde, com paz, com alegria, ó Deus, com satisfação de viver na tua presença. E por onde o Senhor os levar, que eles sempre tenham o entendimento de que o Senhor é soberano, o Senhor é quem governa, o Senhor é quem rege todas as coisas, e que eles sejam luz por onde eles passarem, que o Senhor os leve em paz, que o Senhor dê proteção, ó Deus, que o Senhor coloque, ó Deus, ao lado deles, onde eles estiverem, pessoas que amem a Tua palavra, que sejam dispostas a Te servir, e que muitas vidas sejam salvas através do ministério do Teu servo Daniel. Nesse momento, ó Pai, nós ordenamos o Teu servo como ministro presbiteriano, como pastor presbiteriano, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Deus. Amém e amém. Daniel, eu estendo a minha destra para você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Os presbíteros, os pastores vão estender a mão, saudando o novo ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Os irmãos podem assentar. Quem quer essa Bíblia sua? Daniel, nós temos ainda um ato nesse momento, após a ordenação. O Daniel precisa assinar um documento. Vem aqui do meu lado aqui, Daniel. Daniel vai assinar um documento, irmãos, que é um documento da igreja. É um documento onde vai ficar registrado e arquivado na Igreja Presbiteriana do Brasil um documento do compromisso que o Daniel assumiu aqui, das palavras que ele falou aqui. Ele vai ler, Daniel, para a igreja, para que a igreja ouça o que está escrito aqui, e na sequência você assine aqui o documento. Termo de compromisso. Prometo a Deus e à sua igreja pregar e ensinar as Escrituras Sagradas, seguindo os parâmetros dos símbolos confessionais da Igreja Presbiteriana do Brasil, respeitar e cumprir, fazendo respeitados e cumpridos, a Constituição, o Código de Disciplina e os princípios de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil, promover a ordem, o progresso, a santidade e a paz do rebanho sob meu pastorado, respeitar as determinações conciliares, implementando-as nas ações pastorais e na vida da igreja, fazer do pastorado um instrumento de serviço exclusivo a Deus e à igreja, mesmo que isto me custe restrições pessoais e até sacrifícios. Peço ao Senhor da igreja que me dê força e disposição para cumprir fielmente estes compromissos.
Templo da Igreja Presbiteriana do Novo Riacho, Contagem, 18 de dezembro de 2022. Amém. Amém. Daniel, seja bem-vindo. Pastor Daniel, Reverendo Daniel, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que Deus te abençoe. Te convido para sentar aqui juntamente conosco. E nós temos um último ato desse momento, é um momento que a igreja chama de parênese. É uma palavra que a gente não usa muito, mas a IPB usa, que é um momento de incentivo, de apoio, de recomendação ao novo ministro. E essa palavra vai ser dada pelo pastor Wilker, que é o pastor aqui da igreja. Ele vai falar nesse último ato, nesse momento de ordenação. E eu quero, irmãos, antes do pastor Wilker falar, estava passando aqui, quero passar para as mãos do Daniel. Vem cá, Daniel. Vou pedir o Alan para passar para você, o presbítero Alan, que faz parte aqui da comissão, a carteira de identificação do pastor presbiteriano. Todo pastor presbiteriano ele tem um documento de identificação como ministro presbiteriano. E é dada somente àqueles que conseguem cumprir todos os passos, todos os requisitos. Aqui nessa carteira vai ser anotado o histórico ministerial do Daniel. Daqui para frente, ele vai participar das reuniões conciliares e vai ficar registrado o histórico dele nessa carteira. Participou da reunião, ocupou tal função, tal cargo, ele teve tal ofício. Vai ficar registrado nessa carteira e eu peço o presbítero Alan, que é da comissão do presbitério, de passar às mãos do novo pastor a carteira de ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Palavra com o pastor Wilker. Amém. Irmãos, aqui em Atos, no capítulo 13, versículo 1, 2 e 3, diz assim: Atos, capítulo 13, versículo 1, 2 e 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então nós, também como membro da comissão e como pastor da igreja, onde o Daniel é membro e tutor eclesiástico, até então, né? A partir de agora não, e como presidente do conselho e pastor dessa igreja, a gente tem o prazer de repetir o que a igreja sempre fez. A ideia de igreja é essa, alcançar, instrumentalizar e enviar. Então, basicamente, o que nós estamos fazendo aqui nessa noite é repetindo o que sempre foi o ofício da igreja. Quando o apóstolo Paulo converte, vai para Jerusalém, depois volta para Tarso, um tempo depois, aproximadamente uns 3 anos, ele chega novamente em Jerusalém. Então, o Espírito Santo, que é o agente operacional da igreja, que capacita e que elege essas pessoas para o serviço. E ele continua a operar hoje, dando esses dons que foram descritos aqui. Então nós, como igreja presbiteriana do Brasil, como igreja do Senhor, como igreja triunfante, como igreja militante e reduzindo um pouco mais como igreja presbiteriana aqui do Novo Riacho, nós oramos para que essas realidades e os serviços, tanto de Barnabé quanto de Paulo, seja identificado pelo seu ministério também. Então nós oramos, agradecidos a Deus pelo o tempo que você passou. Foram 5 anos aproximadamente, 5 anos de preparação, de muita batalha, de muita luta, mas agora a batalha está apenas começando. É o princípio das dores, só está começando. Só está começando, meu irmão, mas nós, volto a dizer, o que nós estamos fazendo aqui como presbitério e reduzindo um pouco como igreja é repetindo o que foi feito com os nossos irmãos Barnabé e o apóstolo Paulo.
Então, que você seja enviado pelo presbitério e enviado também pela Igreja Presbiteriana do Novo Riacho. Que Deus te abençoe grandemente, te fortaleça e faça frutífero para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém? Lembrando sempre que o Senhor da igreja é Deus. Quem separa é o Espírito. Então a nossa vontade está submetida à vontade dele. Que seja assim comigo como igreja, você como igreja e a igreja do nosso Senhor. Amém. Nós vamos, irmãos, nós temos ainda alguns atos aqui nessa noite, e nesse momento nós vamos passar a ministração da Santa Ceia, e com muita alegria, nós teremos a companhia do pastor Daniel, aqui juntamente conosco, na ministração da Santa Ceia. Eu quero convidar os presbíteros que podem retornar ali para os bancos, juntamente com os demais irmãos da igreja. Os pastores, nós pastores vamos nos posicionar aqui no entorno da mesa para a ministração da Santa Ceia do Senhor nesse momento. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Coríntios, capítulo 11. Texto de Paulo, falando à igreja. Diz o texto: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós queremos louvar o teu nome, esse momento tão precioso da tua igreja, esse privilégio que os teus servos têm, ó Pai, de participar dessa mesa, daqueles que conhecem o Senhor Jesus, daqueles que entendem a importância do sacrifício de Cristo. Que alegria, Pai, nós podermos participar desse momento e saber que o Senhor Jesus morreu por nós e que hoje nós estamos justificados, somos redimidos, lavados, transformados, porque um dia o Senhor Jesus derramou o sangue lá na cruz, e é isso que nós estamos lembrando aqui nessa noite. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio, por esta oportunidade. Eu louvo o teu nome. Peço ao Senhor que consagre esses elementos que são do nosso uso doméstico, do nosso uso cotidiano, mas que nesse momento, ó Pai, esses elementos possam aqui, de fato, representar o sacrifício de Cristo lá na cruz. O Senhor abençoe o teu povo reunido aqui nessa noite. E que, como nós cantamos durante o louvor aqui nessa noite, que nós de fato possamos nos consagrar ao Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero chamar os presbíteros da igreja que vão servir aqui os elementos para que se posicionem aqui à frente. Tem só você? Está aqui de presbítero? O Davi está no teclado ali. Pode vir, presbítero. Irmãos, esse é o momento em que nós nos lembramos que Cristo morreu por nós, por nossa causa. Momento de comunhão, a mesa do Senhor. Nós não podemos nunca nos esquecer de que o que nos garante a salvação não é a minha obra, não é a minha força, a minha inteligência, mas é o fato da graça de Deus ter se manifestado na pessoa do Senhor Jesus. Ô irmão, pode tocar um pouquinho mais baixo? Só um pouquinho mais baixo. Obrigado. A graça de Deus, se não embola aqui na mente, né? Eu mesmo aqui vou me perdendo, mas obrigado, graças a Deus. Nós não podemos esquecer, irmãos, da graça de Deus, que se manifestou em Jesus. Ele veio e Ele se entregou por nós. É isso que representa a mesa do Senhor. O fato de Cristo ter morrido por nós, entregado o seu corpo
ter entregado a si mesmo lá na cruz, para que nós pudéssemos ter vida. Ele veio para que nós pudéssemos ter vida, vida em abundância, vida eterna. Essa é a esperança da glória. E quando nós participamos dessa mesa, esses elementos representam isso, esse Cristo com quem nós firmamos um compromisso de servi-lo. Por isso, todas as pessoas que estão aqui, que já fizeram a pública profissão de fé e que estão em comunhão com o Senhor, nesta igreja ou em outra igreja, que professa verdadeiramente o nome de Jesus, é convidado a participar desse momento. Essa não é uma mesa presbiteriana, essa é uma mesa da igreja de Cristo. Todos aqueles que estão em comunhão com o Senhor, que já fizeram a pública profissão de fé, são convidados a participar desses elementos. E se você ainda não fez a sua profissão de fé, procure o pastor da igreja, converse com o pastor, para que você logo também esteja aí participando da mesa do Senhor. Como nós estamos aqui com o irmão Vanderlei, que vai nos ajudar, presbítero Vanderlei, que é lá da igreja presbiteriana do Durval de Barros, e ele não conhece todo mundo aqui da igreja, não sabe quem vai participar, eu peço a você que vai participar desse momento solene, que você fique de pé para ser servido aqui pelo presbítero. Fique de pé no seu lugar, para que ele possa servir para você. E aí você segura o elemento na sua mão, para que nós possamos comer juntos e participar juntos desse elemento. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Toma ele todos. O pão representa o corpo de Jesus. A Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Isaías, capítulo 53. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Esse é o momento que nós nos lembramos disso. Devemos louvar ao Senhor pelo sacrifício de Cristo lá na cruz, a nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. Participemos do primeiro elemento. E o pastor Carlos Tavares vai orar na sequência. Senhor, nosso Deus e Pai, ó Senhor, é um privilégio podermos estar diante da mesa do Senhor, sabendo que nós já fomos, ó Deus, chamados, fomos justificados pelo Senhor. E assim como nós também confessamos nossos pecados
Estamos diante da tua mesa, porque assim o Senhor nos trouxe nesta noite, dando-nos, ó Pai, essa oportunidade de achegarmos mais uma vez na tua presença e poder participar dessa ordenança do Senhor. Muito obrigado, a Deus, por cada uma dessas vidas. Obrigado, a Deus, por esse momento gratificante e que não termine aqui, mas que continue uma vida de santificação, uma vida de testemunho, uma vida de obediência e temor no Senhor Jesus. Assim que eu te oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Nós vamos receber o cálice, da mesma forma, os irmãos estejam aguardando para que nós estejamos tomando todos juntos. Pode pegar. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O apóstolo Pedro um dia negou Jesus Cristo. E isso foi antes da morte e da ressurreição do Senhor. Mas após isso, ele escrevendo cartas às igrejas, ele afirmou que esse sangue é mais precioso do que o ouro.
E nós estamos com essa compreensão. E por que é mais precioso? Porque é o sangue que comprou a nossa salvação. Nós vamos tomar juntos e após o pastor Sérgio estará orando. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, pela tua salvação que nos alcançou, e não foi mérito nosso, foi amor do Senhor, foi a graça do Senhor, foi a misericórdia do Senhor, foi a compaixão do Senhor, que nos alcançou e nos atraiu de uma forma irresistível, e por isso nós estamos aqui, ó Pai, nessa noite, participando desse momento. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Nós queremos expressar ao Senhor toda a gratidão do nosso coração, porque o teu amor nos alcançou e nos atraiu para a tua presença. E nós temos a salvação garantida em Cristo Jesus. Nos abençoe, Deus, para que possamos caminhar na tua presença e participar, ó Deus, sempre deste momento, com alegria no nosso coração, de pertencer ao povo de Deus, ao remanescente de Cristo. Abençoe-nos, ó Deus. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Pode se assentar, irmão. Nós estamos caminhando para o final do culto. Nós estamos caminhando para o final do culto nessa noite, esse momento de festa. Talvez alguém possa estar estranhando o fato de eu estar aqui no púlpito nessa noite. São condições estabelecidas e apresentadas pela igreja presbiteriana. Alguém poderia pensar, por que não é o Wilker que está no comando? O presbitério me nomeou, me encaminhou para estar aqui nessa noite. O dia que o Wilker for nomeado, é ele que vai estar em algum outro lugar, né, pastor? Essa noite coube a mim, mais uma vez, estar aqui no Novo Riacho. Deus abençoe a sua vida. Eu quero, irmãos, antes de nós terminarmos o culto, nós temos aqui 2 momentos ainda muito especiais. Eu quero, primeiramente, dizer para o Daniel já está resolvido e decidido que ele vai trabalhar em Ribeirópolis, Sergipe, não é isso, Daniel? Há um tempo atrás, irmãos, eu estava participando de um projeto missionário. Eu fiquei 30 dias em uma cidade chamada Cochabamba, na Bolívia, participando de um impacto evangelístico. Fui para a Bolívia, depois fui para o Paraguai. E a Junta de Missões, Missões Transculturais na época, que hoje é a nossa APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, eles entregaram para a gente folhetos, para a gente poder andar pelas ruas lá da cidade onde nós estávamos indo, distribuir folheto pelas pessoas. Tem gente que acha que isso é uma prática antiga, que não funciona mais, mas uma pessoa falou comigo assim, olha, isso aqui é uma semente, e a pessoa citou a parábola lá da semente que caiu na terra, e se a semente cair numa terra boa, e a terra boa é um coração, Jesus explica lá a parábola, que aliás é a única parábola que Jesus explica, né? Se cair numa terra boa, ela vai germinar e vai gerar frutos. E eu fiquei com essa ideia na minha cabeça, e eu sempre valorizei esse trabalho de ter um folheto para entregar para uma pessoa. Talvez, não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi história de pessoas que receberam um folheto dentro do ônibus, desceram do ônibus, entraram numa igreja, leu o que estava no folheto, estava passando por um momento difícil, desceu do ônibus, entrou numa igreja, a primeira igreja que viu e se converteu, aceitou Jesus. Pessoas que receberam um folheto na rua, na praça, em qualquer lugar. E eu sempre fiquei com isso na minha mente, de que entregar um folheto não é algo inútil, mas é algo precioso. E se a pessoa ler ali e não tiver mudança nenhuma na vida, vai ficar de juízo para ela, né? Porque a oportunidade ela teve de ouvir, de ler alguma coisa a respeito da palavra de Deus. Por isso, eu levando em consideração isso, eu vou passar para a mão do Daniel, viu, Daniel? Para você levar para onde você vai. São 3.000 folhetos. Eu estou doando para você, como um ato aí de amizade. São 3.000 folhetos disponibilizados pela APECOM,
da IPB e que você pode começar o seu trabalho lá, já utilizando esse material, e que, em nome de Jesus, se pelo menos uma pessoa que recebeu um folheto desse, aqui tem 3.000, estou doando para o Daniel, se pelo menos uma pessoa leu esse convite e já começar a mover o coração e ela aceitar Jesus, a Bíblia diz que vale mais do que o mundo inteiro. Então, fica esse ato simbólico para que você dê o pontapé inicial lá e compartilhe com as pessoas lá para onde você vai esse material, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós temos um momento que alguém, a Soni, representando a SAF, representando um departamento. Ô, irmã, pode vir cá explicar, que a senhora falou tanto de coisa aí. Uma homenagem aqui para o Daniel. Bom, na verdade, quando o Daniel ele é enviado, a família é também, né? Então, vou chamar a Rafa e a Isis, né? Aqui é em nome do Departamento Infantil e da SEC, que é o Conselho de Ensino Cristão. É uma lembrancinha, né? Para lembrar da gente. Irmãos, é de fato uma despedida, mas uma despedida tão feliz, tão cheia da graça do Senhor. Planejamos, lutamos e chegamos num ponto final. E um ponto de vitória, né? Seminário concluído. Ontem os irmãos viram o meu nervosismo aqui. Sabatina e pregação diante do presbitério e tudo aprovado, como o pastor Sérgio já avisou. E agora também a graça e o privilégio também de sermos enviados para um estado em que o evangelho ainda está em expansão, né? Sendo enviados para uma igreja e como missionários presbiterianos, missionários da igreja. Eu me vejo agraciado, só isso. Me vejo agraciado pela forma que cheguei aqui na IPB Novo Riacho. Me vi agraciado pela maneira que os irmãos nos receberam e cuidaram de nós em todo o tempo. Eu fui agraciado por Deus, mas de fato, os irmãos foram instrumentos dessa graça do Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Que o Senhor prospere muito a IPB Novo Riacho. Que o ministério do pastor Wilker frutifique imensamente aqui. Que as orações tão constantes para a glória do Senhor em favor da sua igreja sejam respondidas. Eu quero agradecer de fato, irmãos. Muito obrigado. E estarei mandando notícias do campo. E não somente mandando notícias, mas mandando pedidos de oração. Pedidos de auxílio, mais no sentido de apoio sobre dúvidas ministeriais. Elas virão, com certeza. E eu continuarei contando com a IPB Novo Riacho. É a minha única igreja na IPB. Nasci aqui, estou sendo enviado daqui. Que Deus os abençoe muito. Daqui a pouco eu choro.
Estou muito quebrantado de fato. E a minha gratidão também, é difícil citar nomes, porque alguém pode ficar de fora. Mas os irmãos da Lagoinha que acompanharam, Deus abençoe muito. Tem uma história junto, tá bom? Deus abençoe. Amém. Amém. Irmãos, só quem passa pela preparação para ser um pastor presbiteriano que sabe o que é, não é, reverendos? Não é fácil não, irmãos, é uma luta, é um trabalho, e quando você termina o seminário, você acha que acabou? Não, tem presbitério, tem CTM, tem de tudo. É pesado, mas graças a Deus o Senhor tem honrado e homens têm se dispostos a cumprir todas as etapas com sabedoria, com obediência, para conseguir vencer, e o Daniel conseguiu vencer. Nós queremos agradecer a igreja que recebeu aqui o presbitério, desde quinta-feira que nós estamos aqui, né, Wilker? Desde quinta-feira. E quero agradecer, irmãos, de coração as irmãs que trabalharam na cozinha aqui, nesses dias em que nós ficamos aqui. As irmãs que se dedicaram aí, que se apresentaram, que cozinharam aqui, que fizeram almoço, que fizeram lanche, tudo maravilhoso, que atenderam muito bem aqui o presbitério, reunido aqui desde quinta-feira, trabalhando aqui os relatórios da igreja. Deus abençoe a vida das irmãs que se dispuseram. Queira Deus que essa disposição que as irmãs demonstraram aqui seja uma disposição de todas as irmãs da igreja, de todos os irmãos, de se apresentarem para o Senhor. Irmãos, estar na igreja não é ver o que as coisas acontecem, não, irmãos, é participar da igreja, é estar envolvido com a igreja, é estar inserido com a igreja, é participar da vida da igreja. Os irmãos também, os diáconos. Eu ia falar. Irmãos, os diáconos que ficaram aqui de plantão, que abriram aqui os portões, as portas para a reunião do presbitério desde quinta-feira. Irmãos, muito obrigado. As irmãs da cozinha, os diáconos, os presbíteros que estiveram aqui o tempo todo dando apoio, ajudando, coordenando. Hoje tinha presbítero aqui carregando cadeira. Nós queremos agradecer imensamente a igreja. E eu quero reforçar, irmãos, membro de igreja não é para assistir, é para participar das coisas que acontecem na igreja. É para se envolver, é para se dispor. Eu não me canso de citar o chamado de Gideão. O senhor me permite aqui, viu, pastor? O chamado de Gideão. Lê lá na sua Bíblia. Deus fala com Gideão, Gideão vai ter uma guerra. O inimigo está vindo contra o povo de Deus. O inimigo está vindo. Chama os homens para lutar. E Gideão vai lá, chama o povo para a guerra. A Bíblia diz que vem 22 mil homens. 22 mil homens. E Deus fala assim com Gideão: Gideão, os preguiçosos, os covardes, os medrosos, pode mandar para casa. Pode ler na sua Bíblia. Eu vou resumir a história. Gideão foi para a guerra com 300. Começou com 22 mil. Os covardes e os medrosos podem voltar. Irmãos, Deus não conta com quem é preguiçoso, com quem não quer trabalhar, com quem não quer se envolver. Deus conta com gente que tem coragem, que se apresenta, eu vou, eu quero, eu faço, que se dispõe. Gente que se envolve, que se entrega. O que é que tem que fazer? Cantar, vou cantar. Mas também tem a cozinha, vou para a cozinha. Tem as crianças, vou dar aula para a criança. Gente que se envolve. O que tem para fazer? Tem que abrir o portão da igreja, tem que trocar uma lâmpada, tem que fazer de tudo. Deus, irmãos, pena que a gente não pode gastar muito tempo aqui. Procure alguns princípios na palavra de Deus sobre quem Deus chama para trabalhar. Deus chamava quem já estava trabalhando. Deus não chamava preguiçoso, gente à toa, gente que não queria se envolver. Deus não chamava essa pessoa, não. Não é, presbítero Vanderlei? Deus chamava gente que estava trabalhando. Pode procurar isso na Bíblia, isso como princípio você vai ver. Olha lá, Amós. Amós era boiadeiro. Cuidando lá do gado, Deus falou: Amós, larga o boi aí, você vai ser profeta. Deus conta com pessoas que têm disposição de se envolver. Parabéns aos irmãos, os diáconos que estiveram aqui de plantão, os homens que fizeram um churrasco maravilhoso. Eu não comi, mas parece que estava bom. As irmãs que estavam na cozinha, que Deus abençoe. E você que é membro dessa igreja, se envolva com essa igreja.
Procura o pastor aqui e fala, pastor, o que o senhor quer que eu faça aí? E tem uma lista. Nós vamos encerrar o culto. Mas antes de encerrar, tem uma outra homenagem ainda, não é isso, pastor? Quem que vai fazer a homenagem? Sheila. Sheila, presidente da SAF. Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Parabéns, Daniel. É um privilégio. Deixa eu só abrir aqui minha colinha. Só um minutinho, tá, irmãos? Mas é de grande importância. Essa semana foi muito gratificante, muito abençoado. Agradeço às irmãs também que puderam participar. Foi uma bênção. Eu fui muito edificada e estou muito agradecida a Deus por esse privilégio. E, na verdade, pastores, né, nada tão grandioso quanto a família, né, o que o senhor, né, Sérgio, falou. E a família é um bem precioso, um bem muito precioso. E nos dias, o segundo domingo de dezembro, é comemorado também o dia da esposa do pastor. Viu, Rafa? Fique sabendo. E a nossa digníssima Gisele também, é a nossa queridíssima esposa do pastor, nosso pastor, e é comemorado no segundo domingo. E também, dia 17 de dezembro, é comemorado o dia do pastor. E quem tem uma esposa, né, o pastor tem uma esposa, lá em Provérbios 18, 22, diz: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. E nós queríamos fazer essa homenagem de cada letrinha aqui, Gisele, Rafa agora, que vai ser sua esposa também, viu, pastor? Que o senhor leve essa mensagem para ela, que é de escolhida por Deus para fazer parte da família pastoral. S de separada para ser esposa de pastor. P de privilegiada por colaborar no ministério de seu esposo. O, orando sem cessar pela família e pela igreja, e sempre firme, buscando o crescimento espiritual, e A, de agindo em tudo com orientação do Senhor. E também comemorando também o pastor, cada letrinha, pastor, é muito significativo, de P, de prudência, A, de amor, S, de sabedoria, T, de tolerância, O, de operosidade e R, de resiliência. Então, cada vocês, Deus abençoe a família de vocês, que é muito importante, e para nós também, Gisele, você é muito importante para nós. Eu gostaria de presentear também a nossa querida... vem cá, Gisele, por favor. Pode trazer as meninas também, por favor. Nós da SAF gostaríamos de homenagear tanto a Gisele quanto o pastor também na nossa igreja. E Deus tem nos abençoado, irmãos. Graças a Deus, esta igreja aqui... Pode entregar lá, Francisco, por favor? Graças a Deus, é um privilégio, viu, Gisele, viu, pastor? Crianças, vocês são muito importantes para nós. E nós, como comunidade, como irmãos, temos responsabilidade diante dessa família. Também nós temos que orar por eles. Nós temos que manifestar, né, toda a ação para essa família também, através de orações, através mesmo da amizade mesmo, que isso é muito importante, né? A família em primeiro lugar. E obrigado por tudo, pastor. Continue sendo uma bênção, Gisele, em nossas vidas, viu? Que Deus abençoe, tá bom? E Deus possa abençoar a todos, e obrigado por esse ano que passou também. Nós iremos ter muitas lutas, com certeza, mas Deus abençoa. Amém? Obrigada. E fiquem com Deus também. É muito bom, tá bom? Amém. Chegamos ao final desse culto. Queremos agradecer a todos que estiveram aqui nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Nós queremos agradecer os visitantes que estiveram aqui na igreja nessa noite. Que você seja bem-vindo no nosso meio, em nome de Jesus. Eu sei que nós temos visitantes aqui nessa noite. A esposa do pastor Carlos Tavares está sentada ali também.
viu, irmã? Como é comemorando aí o dia do pastor, que a senhora se sinta abraçada aí. Não tem presente para a senhora hoje, mas receba aí o abraço de todo mundo, né, pastor? O pastor falou que cartão de crédito vai garantir o presente aí. Que Deus abençoe, que os irmãos vão em paz, em nome de Jesus. Hoje, a bênção apostólica, ela vai ser ministrada pelo pastor mais novo na IPB, que é o pastor Daniel Lisboa de Azevedo. Fique de pé aí no seu lugar, recebei a bênção. Louvamos ao Senhor por esta igreja. Que Deus abençoe a sua vida, a sua caminhada. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Provavelmente não vamos nos encontrar por esses dias. Que Deus abençoe, boas festas. Que você seja abençoado lá no convívio com a sua família. Dê bom testemunho, tenha juízo. Para você que vai sair de férias, boa viagem. Que Deus abençoe a sua vida, mas que você continue firme na presença e no caminho, servindo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com toda a igreja. Amém. Amém. O pastor Will que vai dar os avisos. Meus irmãos, rapidinho, nós não teremos culto no domingo, dia 25, pela manhã, na escola dominical, teremos culto à noite, e dia 1º também na escola dominical nós não teremos. Então, dia 25 e dia 1º nós não teremos a escola dominical. Dia 25 à noite nós teremos um culto em gratidão a Deus, em celebração, contando a história do Natal. Dia 31 nós temos culto, dia 31 culto da virada. Nós temos culto dia 31 e também nós temos culto dia 1º, ok? Então, dia 31 nós vamos ter um momento especial também, ceia em comemoração ao que Cristo fez, e ceia também de alimento físico, de verdade, né? O alimento físico, ok? Dia 31 nós vamos estar colocando no nosso grupo lá o que cada um vai trazer. Irmãos, e dia 22, próxima quinta, nós teremos reunião com o conselho, com os presbíteros e com os diáconos aqui na igreja a partir das 19 horas, né? A partir das 19 horas, permitindo Deus, ok? Deus abençoe, boa semana, vamos na paz, desejo uma boa semana aí para o seu irmão, em nome de Jesus.